Olá! Bom, hoje a gente vai falar sobre o porquê que a moda escandinava tem sido a moda mais copiada do mundo, né? Então eu gravei um vídeo aqui falando para vocês sobre a importância da Semana de Moda de Copenhague, que é a capital da Dinamarca, e para isso a gente precisa entender, né, que assim, os países escandinavos, teoricamente a gente tem a Dinamarca, a Suécia e a Noruega, a gente tem alguns outros países também complementares, vamos dizer, que estão também dentro desse grupo escandinavo, teoricamente seria a Finlândia, a Islândia e tudo mais, mas os três principais países escandinavos são esses que eu falei. E aí naquele vídeo eu explico do porquê que Copenhague teoricamente está virando uma capital de moda, né, tipo uma das principais capitais de moda, e justamente por conta dos códigos de sustentabilidade, das exigências, né, para se participar da Semana de Moda de Copenhague, né. Então lembrando que a Dinamarca foi considerado o país mais sustentável do mundo em 2022 e os países da Escandinávia estão dentre os 10 países mais sustentáveis do mundo, né? Então é muito importante a gente ter isso como referência para entender do que eu tô falando aqui nesse vídeo. Então, para a gente entender um pouco por que a moda escandinava está sendo tão seguida no mundo inteiro, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o estilo de vida deles, né? Então, assim, a gente entendendo que é o país mais sustentável do mundo, então eles têm uma filosofia principalmente de consumo consciente. Então, existem duas palavras comuns dentro da cultura deles. Uma se chama Jantelagen, que é uma palavra que fala sobre uma cultura anti-exibicionista, ou seja, uma cultura de não querer ser melhor do que os outros, não querer aparentar melhor ou mais do que os outros. Isso é uma coisa extremamente interessante. Outra palavra também bastante utilizada é a Logon, que fala exatamente sobre uma questão de estar na medida exata, nem mais nem menos, né? Estar em equilíbrio. Então essas duas palavras, né, que são bem enraizadas dentro da cultura deles, já diz muita coisa, porque é uma cultura onde as pessoas não estão muito interessadas em querer ser mais ou aparecer mais, né, do que o outro e tudo mais. Eles têm uma cultura mais do low profile mesmo, assim, uma cultura onde você tem a sua própria personalidade, onde você veste o que você quer, da maneira como você gosta, da maneira como você se sente confortável, sem necessariamente querer aparecer mais do que o outro, né? Você está buscando conforto, você está buscando design, você está buscando sustentabilidade, né? Você está buscando um consumo mais consciente, roupas mais duráveis, roupas de qualidade. Então tudo isso está dentro dessa dinâmica, né, cultural, vamos dizer assim, de consumo, principalmente de moda dinamarquês, que é o assunto que a gente está falando aqui, né? Então é muito importante a gente entender esse estilo de vida deles para entender por que essa moda de fato está chamando tanta atenção no mundo e que as pessoas estão copiando tanto. Então antes da gente falar de moda, né, é interessante e importante considerar que o DNA deles, basicamente, é o minimalismo, é o menos é mais, né? É o consumo consciente. Então, a partir de 2017, mais ou menos, o design minimalista, principalmente escandinavo, começou a chamar muita atenção internacionalmente. Tanto que, assim, as referências que a gente tem de Pinterest hoje mais copiadas, né, são estilo escandinavo. Então, eu vou ver se eu deixo alguma coisa aqui de referência para vocês sobre aquelas cozinhas, né, com aquele azulejo branco, aquela cozinha com tampo de madeira, aqueles potinhos de vidro, né, reutilizados, aquela coisa toda, tipo, um mínimo de informação realmente na decoração. Isso tem chamado muita atenção e tem sido bastante copiado. E aí depois dessa parte de decoração a gente tem visto as pessoas copiarem cada vez mais o estilo de moda escandinavo, né? Bom, e aí considerando que eles têm de fato esse DNA mais minimalista, isso se reverbera também na parte de moda. Então a moda minimalista para eles é uma coisa extremamente interessante. Primeiro por conta do design, né? Então é um design mais moderno, né, que a gente tem da moda minimalista, e é uma moda mais atemporal. Então você pode usar as mesmas peças durante muito tempo. Na verdade você pode usar durante a vida inteira, porque elas não saem de moda. Isso é uma forma de consumir moda muito inteligente, né? Porque você não fica preso nas tendências. Você pode usar essas peças quando você quiser, o ano que você quiser, porque de fato elas não saem de moda. E aí, pelo fato de elas terem um design mais moderno, entre aspas, né, que são mais retos, menos informação de estampa, mais de textura ou mais de corte, são roupas que trazem um aspecto de estilo muito moderno e muito sofisticado, elegante, de uma forma muito simples. Então, isso é uma coisa muito interessante, que é uma das questões que eles valorizam bastante. Outra coisa que eles valorizam bastante é a roupa vintage. Então, assim, se eu for trabalhar com tendência, né? Porque não é só porque eu gosto de roupa minimalista que eu vou usar só isso, né? Mas se eu for trabalhar com tendência, por que eu vou comprar uma roupa nova que está trazendo uma releitura, teoricamente, de uma coisa que foi usada nos anos 50, 60, 70, 80, que é o que a gente está sempre rodando, né? A gente está sempre nesse ciclo. Por que eu vou comprar uma roupa nova de fast fashion se eu posso ir num brechó e comprar uma peça muito semelhante, né? Por muito menos, muito mais barato, eu estou reutilizando essa peça. Então essa é uma forma também de consumo consciente muito importante, que deve ser cada vez mais abraçada aí mundialmente.
E o terceiro ponto que eles gostam muito, que eles valorizam muito, é a questão do handmade. Eles gostam muito dessa coisa artesanal, de peças mais artesanais, como por exemplo o crochê, o bordado, né? Enfim, peças que de uma certa forma sejam nesse aspecto mais artesanal. Eles valorizam muito porque tem um trabalho artístico por cima disso. Querendo ou não, um trabalho mais sustentável e de extrema personalidade, né? Então você tem 3 itens aí que eu citei, que são itens que podem te trazer muita personalidade na sua forma de se vestir. E essas coisas não precisam ser mais caras, não precisam ser de luxo, não precisam de nada. São só informações que realmente vão fazer com que o seu look tenha muita personalidade dentro dessa questão da moda, que é o mais interessante e mais importante, né? Que a moda, eu acho que um dos pontos assim que eu acho muito interessante, independente das tendências, que é uma coisa que acaba acontecendo por consequência, mas é você ter o seu próprio estilo. Então, quando você varia entre esses 3 pontos, você consegue manter o seu estilo de uma forma sustentável e muito mais consciente. É uma forma muito interessante de consumir. Então, por exemplo, a gente está vendo muito no Pinterest, né? Tipo, as pessoas usando essa alfaiataria de uma forma mais contraída. A gente está vendo a moda minimalista aparecer também cada vez mais, né? Com cortes mais retos, aquela coisa toda, tipo, mais moderna, mais atemporal, aparecendo cada vez mais. A gente teve isso meio que com esse EMEAC, né? Mais ou menos nos anos 80. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, sobre o conceito minimalista. Tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada, porque ali eu falo sobre esse movimento minimalista no mundo, tanto com essa questão da arte, quanto a questão da moda, quanto essa questão do estilo de vida minimalista. É bem interessante esse vídeo, vale a pena assistir. Então, esse tipo de movimento acaba influenciando bastante a moda. Então, assim, o que a gente quer hoje, teoricamente, né, que as pessoas estão mais preocupadas com conforto, estilo, personalidade, né, e sustentabilidade. Então, a gente está vendo muito pessoal usar alfaiataria, porque a alfaiataria se acha muito em brechó, né? É um item que nunca sai de moda, tá sempre aí, a gente só mexe um pouco com a questão dos tamanhos, das formas, né, dos cortes e tudo mais. Mas, por exemplo, o oversized está muito na moda. Então, o que essas blogueiras influencers estavam fazendo, por exemplo? Pegando terno masculino e incorporando no look. Ou seja, tipo, ele não tem um corte adequado, vamos dizer assim, né, tipo, que foi formatado e desenhado para o corpo de uma mulher. Ele foi desenhado mais para o corpo de um homem, mas você pode utilizar essa peça de uma forma muito descolada, muito estilosa, sem necessariamente ser uma peça feminina, né? E aí começa a entrar também essa questão da roupa sem gênero, né? Que é muito interessante, que a roupa de fato deveria servir para isso, né? Para vestir corpos, independente de quem está vestindo. Então, a forma como você utiliza essas peças é o que diz muito sobre a sua personalidade. Isso acabou virando uma tendência, acabou virando uma moda no mundo inteiro, justamente porque algumas pessoas começaram, né, a incorporar essas peças de uma forma bastante interessante, né? E as pessoas acabam copiando. Bom, então o que é importante para eles, né, no sentido cultural? Praticidade, conforto e estilo, ausência de excessos e essa não importância com questões de grife, né? São pessoas que se preocupam muito mais com a qualidade da peça, a durabilidade e essa forma de consumo consciente, como eu falei, que entra essa questão da roupa minimalista, que ela é temporal, o vintage e o handmade, né? São os 3 pontos principais aí que eles têm mais interesse. E essa coisa né, do design, do estilo também é uma coisa que é bastante interessante e bastante importante para eles também. Então a gente vê bastante essa questão das cores mais sóbrias, mais neutras, né, que eles usam bastante, que é da roupa mais básica, mesclado com alguns itens do high-low, que a gente pode falar, né, que seria uma alfaiataria, algumas coisas mais refinadas, como a própria moda minimalista, né, ela costuma ser bastante refinada. E acabam dando um toque de personalidade, como eu falei, com peças vintage ou handmade, né, que traz realmente muita personalidade para o look. Inclusive, eu queria até aproveitar para falar um pouquinho da minha marca, né? Não sei se você já conhece, quem aqui do canal já sabe, mas a minha marca tem uma proposta muito semelhante, né? Não que a gente tenha teoricamente copiado o estilo escandinavo, mas a gente tem uma proposta muito semelhante de pensamento e no sentido mais cultural. Porque a gente pensou muito numa marca que tivesse roupas onde a mobilidade fosse possível. Ou seja, você vai trabalhar com a mesma roupa, com essa mesma roupa você pode ir para uma festa, pode ir para um jantar, né? Pode ir para uma balada, pode ir até para um casamento, se você quiser, dependendo da peça lá da nossa loja. Então, a ideia é trazer essa questão de mobilidade, essa questão de atemporalidade, né? Peças que não são tão marcadas assim com essa questão de tempo, então que você pode utilizar para o resto da sua vida, e roupas que tragam conforto, né? Então a gente tem essa base um pouco mais minimalista na nossa marca, e eu queria apresentar para vocês aqui, deixar, né, o Instagram, quem puder ir lá, dar uma olhadinha, seguir, curtir, mesmo que não vá teoricamente comprar nada, mas só para dar uma força realmente pra gente, porque a tendência, né, eu acho que é muito essa. A gente pensou muito nisso quando a gente criou a nossa marca, eu tenho uma sócia nessa marca, e da importância realmente que é tudo isso, trabalhar com peças
menos agressivas ao meio ambiente, né, e coisas do gênero. A gente tem essa preocupação com o consumo consciente e a gente também tem preocupação não só com a produção consciente, mas com essa questão do slow fashion, que tem alguns requisitos aí que eu também já falei no vídeo que eu falo sobre minimalismo. Inclusive esse macacão que eu tô usando, né, da minha marca, que tem essa proposta minimalista e que faz parte dessa ideia, né. Inclusive vale citar a Matilda Djerf, né, que é uma influencer escandinava, não lembro exatamente qual é o país dela, mas é uma influencer que tem chamado a atenção no mundo inteiro, assim, tem vários canais de moda que citam ela por conta dessa influência que ela tem, né, principalmente no sentido do estilo. Ela usa um cabelo mais dos anos 70, 80, né, tipo, ela usa um cabelo mais repicado, ela tem um estilo mais low profile, né, ela usa muito essa questão da alfaiataria, de roupa mais básica, esse tipo de estilo. E tem sido muito copiada e muito seguida aí nas redes sociais. E ela também lançou a marca dela, a marca Djerf, que é uma marca que tem uma preocupação também bastante grande com essa questão da inclusão, né, de fazer realmente roupas para todos os tipos de corpos e tudo mais. Então, eu acho que vale muito a pena citá-la, porque realmente ela vem chamando muita atenção, tem sido bastante seguida, tem tido bastante expressividade nesse cenário. E, como eu falei, né, como a moda escandinava é uma moda que vem sendo muito copiada, a Matilda Djerf é um desses ícones que a gente pode citar, entre outras influencers aí. E eu vou deixar também aqui algumas marcas, né, que têm se destacado bastante também, que são marcas escandinavas, no cenário mundial, no sentido do mercado de moda. Bom, então é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo, né, para vocês entenderem mais ou menos como que é essa questão cultural, por que isso está se manifestando dessa forma, né, tá influenciando e inspirando muita gente no mundo inteiro, tá virando uma grande tendência, uma tendência muito positiva por conta do consumo consciente e da sustentabilidade e, de fato, um estilo que é muito mais confortável, né, e que muito mais acessível também para as pessoas. Então, era isso basicamente que eu queria falar no meu vídeo. Se você gostou, deixa aí seu comentário, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande, tchau!